Bem-vindos ao Câmara Aberta dessa semana. O programa de hoje é sobre internet segura. Isso porque é um tema que está em pauta mundialmente, desde que a rede InSafe, na Europa, definiu o dia 9 de fevereiro como o dia da internet segura. Essa rede reúne atualmente mais de 140 países para mobilizar usuários e instituições em torno da data e estimular um uso livre e seguro da web. E para falar sobre isso, o Câmara Aberta recebe aqui em estúdio o Coronel Arnaldo Sobrinho, doutor e mestre em Direito pela UFPB. Ele é também pesquisador associado e coordenador executivo para o Brasil da International Association Cybercrime Prevention. Claro, é um especialista em prevenção de crimes na internet e sabe demais sobre segurança no ciberespaço. Coronel Arnaldo Sobrinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa Câmara Aberta. Obrigado, Michele. Também é um prazer dialogar com todo o público que assiste a TV Câmara. Tenho certeza que são pautas extremamente importantes para esclarecer esses pontos que estão aí presentes no nosso dia a dia. Pois é. Primeiramente, fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória acadêmica e, claro, também a sua trajetória nessa área de cibersegurança. A atividade nessa área, ela praticamente caminhou junto com as atividades da corporação enquanto militar, enquanto oficial da Polícia Militar. E fui criado num ambiente bastante tecnológico, lembro que meu pai, enquanto éramos crianças, já tinha computadores da época, que era TK2000, enfim, né? E as coisas foram evoluindo. Cheguei ainda a cursar a Ciência da Computação em Campina Grande, coordenei os projetos de tecnologia da informação para a Polícia Militar, quando eu era capitão. E me mantive nessa área, pesquisando essa parte de criminalidade cibernética, até que tivemos a oportunidade de participar do mestrado em Direito na UFPB, depois também um doutorado, e basicamente uma linha de atuação que a gente já tem pelo menos aí uns 15 anos experimentando, dialogando também, escrevendo sobre essas pautas e especialmente orientando as pessoas através de palestras e outras contribuições para essa temática que está presente no dia a dia aí de todos os cidadãos. É claro que a gente não pode viver sem internet, isso é inimaginável. Mas assim, falando sobre uma internet segura de fato, é possível ou isso é só uma utopia? Eu diria que a segurança 100%, como se imagina, né, de estar livre totalmente de incidentes, eu diria que é utopia. Então, o que se procura fazer é construir caminhos, né, e atuação preventiva para minimizar os riscos que porventura possam ocorrer, tanto no ambiente corporativo como também nessas atividades e interações também enquanto cidadãos, enquanto consumidores, que também essa responsabilidade acaba sendo partilhada com todos. Então eu diria que 100% de segurança é uma utopia, mas é possível reforçar sim alguns protocolos, algumas medidas para fazer com que esses riscos sejam atenuados. Existe ainda, de fato, um grande desafio, Coronel Arnaldo, em dar mais acesso à internet a uma boa parte da população brasileira. Mas isso vem crescendo muito, né, desde que os celulares passaram a ser basicamente um computador de mão, não é? Então, assim, de uma maneira básica, que tipos de cuidados primordiais uma pessoa que usa um celular ela pode fazer para se manter seguro, se preservar? Verdade. Então, assim, praticamente tivemos uma migração daqueles computadores desktop de mesa que a gente era acostumado a utilizar para os trabalhos escolares, atividade acadêmica. Não que foram totalmente substituídos, né, mas tivemos, sim, uma migração massiva de dispositivos móveis, smartphones, e hoje praticamente estão presentes na vida de quem mora nos locais mais distantes. Então, às vezes, não tem sinal de telefone, mas tem sinal de internet. E as pessoas conseguem realmente ter acesso a informações, conseguem interagir com outras pessoas. E há esse desafio de fazer com que essas pessoas que, embora tenham acesso à tecnologia, elas muitas vezes não estão, diria assim, adaptadas ou educadas ou como posso dizer assim, preparadas para diminuir os riscos, sabe? Então, essa parte preventiva de atuação do cidadão, de fazer a leitura, não somente utilizar a tecnologia, mas se precaver desses riscos, é importante porque acaba que a cada dia surgem novas
formas desses criminosos agirem, atuarem, e com certeza isso coloca numa situação de vulnerabilidade essas pessoas que, embora façam uso da tecnologia, não têm o acesso à informação adequado para minimizar esses riscos. Então, tem uma atuação bastante importante da associação que faço parte e que atuo como coordenador executivo nesse trabalho mais preventivo de fazer alertas, de orientar. Então, há também necessidade de que o cidadão possa ter acesso a essas informações e se precaver desses riscos. Tem gente que pega a rede social e sai como se estivesse fazendo um diário de todos os seus momentos, né? Então, assim, quais tipos de atitudes poderiam ser consideradas ruins para o cidadão que usa as redes sociais? Podem ser consideradas não seguras para ele e também para outras pessoas, assim, que tipo de atitudes o senhor apontaria que não deveriam, pelo menos, ser evitadas pelas pessoas? Especialmente, eu diria que o check-in ou o compartilhamento de informações praticamente em tempo real, né? Então, o sujeito, às vezes, ele faz o check-in ou compartilha um momento no local que está acontecendo ali. Eu acho que dependendo da pessoa, e cada um sabe ter a noção desse risco, especialmente quem atua no ramo empresarial. E às vezes não é preciso nem, digamos assim, ser alguém que tem uma certa condição financeira, mas pelo fato de ele estar compartilhando uma vida de luxo nas redes sociais, ele pode se colocar em risco a partir do momento em que coloca com habitualidade os locais que frequenta, endereço de casa, onde mora. É coisa absurda, exceto uma situação em que o sujeito faça uso desses contatos de modo comercial. Acho que é preciso de separar essa parte corporativa ou comercial daquilo que é pessoal, para evitar justamente que ocorram situações de maior vulnerabilidade. Então, eu diria que, para quem tem filho, evitar compartilhar informações que possam indicar, por exemplo, onde o filho estuda, né? E a gente sabe que tem grupos criminosos que acompanham esse tipo de situação e podem colocar essas pessoas em situação de risco, trazendo, obviamente, situações que possam aí colocar um patamar de segurança bastante complicador, entendeu? Acho que é por aí. Tem gente que tem o aparelho celular, mas não tem um pacote de dados bom ou não tem um pacote de dados. Então chega num shopping, chega numa loja e vai lá e acessa aquela rede pública que é disponibilizada de forma gratuita para acessar a internet. Que tipo de riscos a pessoa corre ao utilizar essas redes públicas nos lugares? Em sendo redes públicas, se forem obviamente mantidas pelo poder público, a gente imagina que existe um certo protocolo de segurança. Mas há pessoas que geram uma rede compartilhada e essas pessoas que geram essa rede, ela tem outro intuito. Então você imagina que chega num shopping ou num parque e alguém roteia uma internet livre ou internet grátis. Do nada. Então essas pessoas podem obter informações que venham a trazer situações de segurança para quem está acessando essa rede, uma rede aberta. Então, muito cuidado com essas redes abertas, porque às vezes pode, inclusive, o sujeito compartilhar pacotes de dados ou mesmo aplicações, né? Por exemplo, para o cidadão acessar é preciso baixar um aplicativo. E esse aplicativo pode ser um cavalo de Troia, vamos colocar assim, um software malicioso que capta informações bancárias, pessoais, etc. Então, realmente é preciso estar atento a essas internets que aparentemente, sem custo, ou de graça, ou free, elas podem trazer esse risco. Às vezes a gente está conversando próximo ao celular, eu não sei se já aconteceu com o senhor, mas comigo já aconteceu, com outras pessoas que conheço também. Aí a gente está falando, vamos supor, sobre um tópico, um assunto, uma viagem para tal lugar. De repente, a gente pega o aparelho telefone e começam a surgir ali alguns anúncios, algumas coisas daquele assunto que a gente estava falando do nada. Isso é tão do nada assim? Ou, de fato, a gente pode dizer que vive um certo monitoramento ali desses tipos de dispositivos?
Às vezes a gente desconfia, Michele, que até os nossos pensamentos estão sendo monitorados. Ai, meu Deus. Você imagina como é que eu não falo isso, mas está aparecendo para mim, né, um pacote comercial sobre uma viagem, por exemplo. Né? Então, você não falou naquele momento, mas em alguma situação anterior, a Alphabet, né, que chama Alphabet, que é a proprietária do Google, ou mesmo a Apple, tá? Vamos falar do Google porque é quem basicamente detém a maioria dessas aplicações. A então, maioria das pessoas acessa não Google. tem a menor dúvida, inclusive essa nossa conversa está sendo monitorada por essas empresas e elas utilizam para finalidade comercial. Ou mesmo os aplicativos que você utiliza, que você baixou e que ninguém faz a leitura dos termos de uso dessas aplicações. Aquelas letrinhas bem miudinhas. Exatamente. Então, esses aplicativos ou o próprio Google, eles fazem a coleta dessas informações supostamente para, vamos dizer assim, melhorar ou aperfeiçoar a experiência do usuário, quando na verdade muitas vezes tem um fim comercial. Você tem razão quando coloca isso. E essa questão da privacidade é um debate bastante complexo, porque na verdade, para que a gente utilize muitas dessas tecnologias, nós temos que ceder e indiretamente concordar com esses termos. Falando do ponto de vista corporativo, a gente viu recentemente ataques de hackers ao Conect SUS e também a outros sites do governo federal. O senhor acredita que empresas, governos, instituições avançaram em termos de segurança na internet? Em que nível o senhor classificaria hoje essa questão no país? A gente precisa separar as situações que envolvem o aspecto corporativo e também situações que diz respeito ao que a gente chama de infraestrutura crítica. Então, ocorreu aperfeiçoamento de parte da legislação penal, diversas condutas criminosas passaram a ser punidas e também na questão do âmbito civil, né, o próprio Marco Civil da Internet reforçou esse aspecto de garantia para empresas e também usuários. Mais recente, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados também reforça esse aspecto, mas isso não tira a responsabilidade da corporação, das corporações, seja governo, seja setor privado, de reforçarem, né, terem seus próprios sistemas de reforço. Sim, exatamente. É o que a gente chama de um plano gestor de tecnologia da informação que tem que trazer também essa questão desse aparato de segurança. Tivemos empresa hackeada, no caso a Localiza, e um pouquinho antes também outras empresas no setor de varejo, sequestro de dados, é muito comum. A associação tem recebido também, nesse ambiente corporativo, pedido de socorros de provedores, inclusive, e é interessante que é um pouco mais de 40 dias, eu mantenho uma plataforma de cursos online, e uma grande empresa que presta serviço para esses meus trabalhos, foi hackeada, e consequentemente eu tive risco de perder uma boa quantidade de meus dados, de informações de alunos, né, por conta dessa questão. E é algo que, assim, o risco pode ser minimizado e a gente tem que se precaver para mitigar qualquer situação de vazamento que possa prejudicar especialmente o consumidor. Como o senhor estava falando agora há pouco sobre a questão de... É como se fosse um grande casarão com muitas portas e janelas, a internet. Por mais que você tenha cuidado em muitas portas e janelas, vai ter sempre uma brechinha ali e aí é onde os criminosos vão agir. Exatamente. Então, enquanto cidadãos, todos nós, consumidores, e também esse ambiente corporativo, seja governo, seja empresas privadas, elas carecem de reforçar esses planos estratégicos no setor de cibersegurança para minimizar esse risco. Recentemente, estive auxiliando aí a formatação de um curso de segurança cibernética aqui em João Pessoa e acho que isso faz com que tenhamos oportunidades de qualificação para que as pessoas possam estar capacitadas para como se prevenir e, em acontecendo um incidente, o que fazer. Estamos conversando com o Coronel Arnaldo Sobrinho sobre segurança na internet. Vamos dar uma pausa na nossa entrevista, mas daqui a pouco a gente volta para entender melhor a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e também saber quais são os principais golpes que os cybercriminosos costumam aplicar. Daqui a pouco. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor.
queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O coronavírus é uma coisa que é muito feia. Ela pode fazer muitas gripes maus. Para não se contaminar, você precisa tomar cuidado. Tem que ficar de máscara, tomar vacina, botar álcool de novo, vacina outra vez. A gente precisa ficar em casa. Se for para sair de casa, use máscara e álcool em gel. Toda vez que voltar da rua, tomar banho. Quando chegar com algum sapato sujo, passar álcool na sola. Depois disso, lava o sapato. Tem que ficar longe das pessoas que estão sem máscara. Se você for pai ou mãe, cuide muito bem de você, porque você tem filho para criar. Eu não vou mais pro colégio presencial. Eu fiquei triste por isso, mas é pro meu bem, pra não acontecer nada de ruim comigo. A gente passou um bom tempo trancado dentro de casa. Aí esse ano tá praticamente a mesma coisa. Essa doença é muito forte e pode matar várias pessoas. Quando o coronavírus acabar, eu vou para um parque que tem piscina de bolinha embaixo. Mas quando passasse mesmo, nossa, todo mundo que eu chegava, que eu ia ver na rua, eu ia dar um abraço. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta: qual a função de um vereador? Você sabe dizer quais são as funções de um vereador? Muita gente não sabe quais são as funções dos vereadores. Não sabem diferenciar o trabalho de um vereador, de um deputado estadual, federal ou mesmo de um senador. Muitas vezes confundem o que é dever do prefeito como um dever de um vereador. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. O que danado faz um vereador? Favor? Não! Ele tem como obrigação a elaboração de leis e também a fiscalização. Ô vereador, tem como o senhor arrumar pra gente uma praça? Oxi, isso quem tem que fazer é o prefeito. O vereador vai lá fiscalizar para ver se a obra está andando direito. Não adianta ele querer se meter no estado. Aí já é coisa para deputado. O negócio dele é na cidade, criando leis e projetos que beneficiam a população, sendo constante e eficaz na fiscalização, fazendo bem e agindo com a verdade. Procurar as leis para a gente, né? Ser melhor a cidade, ter transparência, né? Com o povo, porque queira que não queira, eles são funcionários da gente, né? Do povo. Tem que ter transparência, né? A primeira função de um vereador é fazer leis. Criar leis de âmbito municipal, afinadas com as necessidades da cidade e dos seus moradores. Fazendo os projetos de lei, colocando as emendas, as impositivas, as positivas, e estarem cada vez mais investindo mais na nossa cidade, fiscalizando, claro, o prefeito. A segunda função do vereador é representar o cidadão, ser a voz da população na Câmara. E você tendo essa segurança, essa representatividade, né, dos vereadores, de levar nosso anseio, né, para as autoridades maiores. Ajudar a assessorar a prefeitura através das indicações no desenvolvimento de políticas públicas municipais. Está sempre ali procurando saber o que a gente precisa, o que a gente está precisando para trabalhar. A quarta função de um vereador é fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, no caso, o prefeito e os secretários municipais. Como a gente pode ver, tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções do vereador. Então o desafio é informar as pessoas.
Porque quando elas ficam sabendo, podem cobrar, pode exigir mais e pode também ajudar o vereador a desempenhar seu papel, que é tão importante para a comunidade. Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta falando sobre segurança na internet, aqui com o Coronel Arnaldo Sobrinho. Coronel, em linhas gerais, como a gente pode explicar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, e quando é de fato que um dado que é vazado meu, por exemplo, está passível de um processo contra uma organização baseado nessa lei, né, no sentido de, enquanto consumidor, eu ter direito a um ressarcimento de danos? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi editada para reforçar as questões que envolvem a segurança do usuário. Então vejo que muitas empresas trabalham dados de nós consumidores como ferramenta importante para, por exemplo, potencializar ações de marketing, direcionamento de produtos. E, obviamente, esses dados que são coletados do cidadão muitas vezes vazavam. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela acabou reforçando essa necessidade das empresas que têm essas informações dos usuários reforçarem os dispositivos de segurança para evitar que esses dados sensíveis sejam vazados. Exemplo, endereço, telefone, e-mail, fotos e outras informações que se enquadram dentro desse aspecto, né? E em não sendo vazado, obviamente, tira esse risco do cidadão, por exemplo, ser surpreendido com a conta aberta em seu nome, compras que não foram feitas e outras situações que a gente não pode nem imaginar ainda, porque, obviamente, somente com a concretização delas é que a gente vai ter a certeza de que essas suspeitas se confirmaram e, consequentemente, a necessidade do cidadão acionar essas empresas que deveriam ter protegido essas informações e já há, sim, ações judiciais em curso, especialmente por informações que foram vazadas por grandes empresas que não se cercaram desses cuidados. Quando eu recebo assim, sou abordada no meu WhatsApp, no meu celular ou numa ligação telefônica comum, é por alguma empresa que chega já sabendo meu nome, meu telefone, para oferecer um serviço e captou esses meus dados através de caminhos que eu desconheço. Isso é um vazamento de dados? Isso me dá direito, por exemplo, de interpelar essa empresa que me abordou, baseado na LGPD? Sim, mas tem um fundamento grande dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que a gente chama de consentimento. O que é que acontece? Muitas vezes esses nossos dados são compartilhados porque em algum momento nós preenchemos algum cadastro, baixamos algum aplicativo e concordamos que algumas dessas informações pudessem ser compartilhadas. Então, a empresa pede, obviamente, hoje muitas delas aperfeiçoaram os sites ou aplicativos para permitir que o cidadão concorde que aqueles dados possam ser compartilhados. Aquela velha letrinha miudinha que a gente vai lá na pressa e aperta sim, concordo. Sim, então o consentimento é a base da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se há o consentimento para que essa informação, o dado sensível possa ser tratado, é possível. Mas aqueles que, porventura, em mesmo tendo esta autorização, este consentimento, não faz a guarda adequada dessas informações e ocorre o vazamento, eu vejo possibilidade de que isso possa ser questionado judicialmente e, com certeza, resultar num processo que possa ocorrer uma indenização por dano moral, por exemplo. E isso pode ser em qualquer situação comum. Por exemplo, dados pessoais da matrícula de um filho na escola, dados pessoais sobre o nosso histórico de doenças que a gente deixa num consultório, numa clínica, não é isso? Todos esses dados precisam estar protegidos. Sim, inclusive o caderno de fiado da cantina, entendeu? Essa é a novidade. Porque já pensou constrangimento, o vazamento do caderno de fiado da cantina? Todo mundo vai saber que eu estou devendo. Então mesmo essa pequeno comerciante, ele tem que também ter cuidado com esse caderno da cantina não vazar.
sabe? Atenção condomínios também, né? Condomínios Porque quem também. administra condomínios tem de posse muitos dados pessoais de moradores. E não sei se já percebeu, quando você vai numa farmácia, né? Veja o quanto isso é sensível, né? E às vezes a farmácia pede o seu CPF, né? E a pessoa é complicador. Então, assim, aquele CPF ele vai vincular todo o seu consumo de medicações, os hábitos com relação a cuidados com a saúde. E isso é informação que vale ouro, porque vai saber, por exemplo, a Michelle está precisando de um suplemento e vai direcionar, por exemplo, uma propaganda aí para você receber no seu Instagram. Mas isso já acontece. Exato. Eu estive em farmácia ontem e lá eles imprimem um cupom de desconto baseado no meu histórico de compras. Porque pedem um CPF, então, baseado no que você... É como os dados que que o sistema de streaming tem. Você escolhe um filme para assistir e aí, baseado nas suas escolhas, ele vai ofertando para você outras propostas de filmes naquela mesma linha. A farmácia também faz isso. Você dá seu CPF lá, seus dados pessoais, e as suas compras, elas são rastreadas, e quando você chega lá, você recebe um cupom específico dentro daquela linha de produtos que você está acostumado a comprar, não é isso? Exatamente, nessa linha. Vamos falar agora sobre golpes na internet. É claro que os bandidos, eles estão sempre renovando o repertório dos golpes, inclusive utilizam temas como a Covid-19 mesmo para aplicar esses golpes de forma criativa, né? Mas tem sempre aqueles golpes que estão sempre se repetindo, são muito comuns e porque as pessoas caem mesmo. Coronel Arnaldo, quais seriam esses golpes que o senhor alertaria para as pessoas terem cuidado, que são muito frequentes? Eu diria que a própria subtração de identidade. O que seria essa subtração de identidade? O velho golpe da clonagem do WhatsApp. E hoje está ocorrendo também muito com o Instagram. O sujeito vai, sequestra ou hackeia o Instagram de alguém e se passa também pedindo dinheiro, né? Então a gente já tem orientado as pessoas a não, vamos dizer assim, acreditar naquela história e fazer uma chamada real para saber se aquele fato realmente está ocorrendo, da necessidade de um socorro financeiro mais premente. Mas há uma situação que é preocupante e nós, pela Associação Internacional de Combate aos Crimes Cibernéticos, temos acompanhado, que são os golpes através de boleto bancário, né? Então, já vi golpes de 36 mil reais, pessoas perdendo 9 mil reais, valores menores também. Então, você que às vezes precisa... Como é que funciona? Por exemplo, né, você precisa fazer o pagamento de uma escola. Sim. Ou de um plano de saúde. Então, você geralmente vai no Google, quer saber o contato para negociar, e às vezes os criminosos colocam no Google o telefone falso. Quando você está dialogando com aquele telefone, não é com a central de atendimento. Às vezes é a central de atendimento dos criminosos. Falsa. Falsa. E eles mandam um boleto para você. Muito parecido. Parecidíssimo. Já vi pessoas caírem nesse golpe. E pessoas fazerem o pagamento e depois, quando procurarem, estão sendo cobradas por aquela mensalidade ou parcela está em aberto. Então é muito comum isso. Você que às vezes faz transação com boleto, às vezes eu faço, eu só acredito quando recebo na mão de quem eu devo pagar. Porque há essa possibilidade de que esses criminosos tenham se utilizado dessas questões. Também o golpe do leilão. O brasileiro gosta de carro, então você que está assistindo aqui, que leilão de carro, muito cuidado. Já tem grupos organizados atuando com falsos leilões, inclusive com nota fiscal perfeita falsa, como se fosse aqui do estado da Paraíba. Então, muito cuidado também, estamos acompanhando alguns casos. Eu diria que esses dois são preocupantes. E cuidado com os links que são compartilhados também. Tem chegado muito por e-mail também, cartas de órgãos públicos. Por exemplo, Receita Federal já alertou para o golpe, né, de que a pessoa recebe um e-mail com uma suposta cobrança de uma dívida lá, ou uma carta que chega pelos correios também, às vezes, mas recebe por e-mail, muito parecido como se fosse da instituição, e aí já manda lá o valor, o boleto e tal, se a pessoa não prestar atenção, né? Em ano eleitoral também, essas questões que envolvem a justiça eleitoral. Também. Se utilizam muito dessa tática aí. Na sua opinião, Coronel Arnaldo, qual seria o perfil das pessoas que mais são suscetíveis, são mais propensas a cair nesses tipos de golpes aplicados na web? Veja só, é uma situação que não atinge necessariamente pessoas de baixa instrução.
Se fosse assim, nós não teríamos amigos, que são pessoas altamente, vamos dizer assim, informadas, vítimas desse tipo de golpe. Então, às vezes, alguma situação de vulnerabilidade ou de falta de atenção faz com que a gente acabe embarcando naquela narrativa falsa. A gente chama de... quem estuda essa parte sabe, a gente chama de engenharia social, né? É a velha lábia que o sujeito vai colocando e, às vezes, a vítima acaba... acompanhando, embarcando nessa viagem e acaba sendo vítima. Falando em viagem, tem muito golpe sobre pacotes de viagem. Exatamente. Também, né? Viagem, restaurante, né? O sujeito, às vezes, cria um perfil similar a alguém que tem um restaurante no Instagram, um hotel. Já vi também recente, agora recebemos denúncias desse tipo de situação. Então, fica esse alerta, e fica oferecendo de graça para a pessoa ganhar um brinde e tudo mais. Desconfie, por quê? Ninguém dá nada. Não existe almoço grátis. Né? Não existe. Então, para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da sua opinião sobre a questão da educação para o uso da internet. O senhor acredita que esse tipo de educação para o uso seguro da internet deveria ser ensinada às crianças, assim como se defende o ensino da educação financeira e a educação para o trânsito, por exemplo? Eu penso que sim, inclusive a educação voltada para os pais, não necessariamente a educação formal. Antes da pandemia, a Associação Internacional de Prevenção e Combate aos Crimes Cibernéticos já tinha um panorama de palestras educativas, não somente para crianças, que às vezes a gente atendia tanto escolas privadas quanto escolas públicas, que estavam passando por essas situações de necessidade dessa assistência. Mas fizemos também palestra para os pais, no sentido de orientá-los sobre como proceder com os filhos, acompanhar o que se faz, quem são esses amigos do ambiente cibernético. Então, o metaverso está batendo na porta. A gente imagina que é algo novo, como na verdade já está presente na nossa vida e mais ainda nos nossos filhos. E é preciso que o cidadão, você que nos assiste, esteja atento a essas situações, porque os riscos do ambiente cibernético, da internet, podem ser tão complicadores ou maiores do que o ambiente da vida real. E não são só riscos do ponto de vista de golpes financeiros, né? Também são riscos do ponto de vista de ataques à própria vida. Sim, verdade. Tivemos já várias situações registradas, né, de pessoas aí que foram conduzidas a uma situação de encontro marcados pelo fato de ser jovem, de se relacionar. Então é uma situação que requer esses cuidados. Então ficam estas dicas importantes, né? Em qualquer situação, procure apoio policial para que as pessoas possam cuidar também de você. Já que o senhor falou sobre apoio policial, qual seria o caminho de um pai ou de uma mãe ou de qualquer pessoa que se sente ameaçada do ponto de vista do uso da internet? Se for alguma coisa muitíssimo urgente, pode acionar 190 da Polícia Militar. Se for alguma coisa que requer investigação, a Polícia Civil ela desempenha um trabalho extraordinário também nessa linha. E não esperar, procurar apoio policial, apoio do Estado. Se for o caso até mesmo da Polícia Federal, como há casos em que isso é necessário, para que esse suporte possa ser, vamos dizer assim, especializado e o aparato do Estado possa trabalhar como tem trabalhado em prol do cidadão. A gente conversou sobre internet segura com o Coronel Arnaldo Sobrinho, que é especialista em cibersegurança, doutor e mestre em Direito pela UFPB. Muito obrigada, Coronel Arnaldo, pela sua participação aqui conosco no Câmara Aberta. Sempre às ordens.